o nosso papo no Fé e Moral vai ser muito legal, muito massa mesmo. Aquele papo bem jovem para você que quer ter uma vida santa. Você quer? Sim ou não? Não ouvi. Pode falar mais alto. Sim ou não? Pronto, eu também quero com você. E hoje nós iremos falar dentro do Fé e Moral sobre algo que todos nós nos perguntamos. Você já se perguntou? Novamente eu pergunto, você já se perguntou? Por que que eu, que nasci para amar, muitas vezes tenho atos egoístas? Por que que muitos nasceram para ter um casamento santo e são infiéis, maltratam a esposa, maltratam o esposo, os filhos, nasceram para se doar, mas acabam sugando dos outros a vida e destruindo, às vezes sem querer. Você já se perguntou por que tantas pessoas nasceram para ter um namoro santo e depois casar e acabam ficando com 1, com 2, com 3, com 10, com 15, com 20 e muito mais? Você já se perguntou por que tantos rapazes e moças, algumas, quando estão frustrados, no lugar de procurar um amigo, no lugar de procurar a vida de oração, de buscar uma profissão, buscam seu refúgio na droga, no álcool, na prostituição, no homossexualismo, na masturbação? Você já se perguntou por que tantas vezes nós temos o nosso corpo uma força tão grande para sermos santos e usamos ela para nos destruirmos? Você já parou para pensar nisso? Talvez você veja ao seu redor, ou talvez você mesma viva hoje uma vida dessa forma. Você quer amar, mas muitas vezes odeia. Você quer ser uma pessoa que tem um corpo que glorifica a Deus, mas muitas vezes você já tentou, mas você caiu nos mesmos pecados. Saiu da confissão, já caiu na masturbação de novo. Saiu da confissão, já foi tentado a ficar de novo. Saiu da confissão, já caiu em pecados que atingem diretamente o seu corpo. O porquê de tudo isso? Às vezes nós ficamos pensando que os mandamentos são grandes obrigações que é um peso para nós. Às vezes nós podemos até pensar como um dia eu pensei: se ter relação antes do casamento não fosse pecado, era tão bom porque eu teria vontade. Se masturbar não fosse pecado, era tão bom porque é tão gostoso e eu faria isso todos os dias. Se ficar não fosse pecado, eu ficaria todo dia com uma menina diferente ou um rapaz diferente. Mas será que Deus, em um certo dia, amanheceu com raiva, com dor de cabeça, com dor de barriga, e falou: não, isso é pecado e acabou a história, está decidido? Ou será, se pergunte, que Deus, que é infinitamente amor, que é infinitamente sábio, que nos ama a ponto de fazer loucura de amor por nós, nos criou porque quis, sem nenhum motivo, somente porque nos ama, e nos criou para amar. E ao nos criar para amar, Ele colocou no nosso coração leis de amor. Então toda vez que você peca, você está deixando de amar. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Muitas vezes nós queremos ser felizes como? Buscando a nossa felicidade de forma egoísta. E nós acabamos cada vez mais vazios. E, Osés, o que tudo isso tem a ver com a santidade? Primeiro, São João Paulo II, ele faz-nos uma grande proposta. A igreja sempre ensinou que o corpo não é algo mau. O corpo é algo bom. O corpo é algo que Deus nos deu como um grande presente. Só que, depois do pecado, começou a existir uma grande bagunça. Nós somos corpo e alma. E quem deve mandar no corpo, quem é? A alma. A alma que deve conduzir o corpo para a santidade. Mas muitas vezes é o contrário. Pelo pecado que nos desequilibra, muitas vezes o corpo está mandando na alma. A alma tem algumas intuições, algumas tendências muitas vezes ao pecado, e o corpo vai e começa a mandar. Quem manda não é mais a parte espiritual, mas é aquilo que a carne vai sentindo, sendo mais claro. Muitas vezes você sente o desejo de,
Quando você olha para uma menina e deseja o corpo dela, e você pensa, puxa vida, isso é muito demoníaco. Isso é algo do maligno, isso é algo do cão mesmo. Como nós falamos no Ceará, é do capeta, é do sujo, é do encardido. Mas nós podemos pensar de uma outra forma. Nós podemos pensar, esse desejo foi Deus que me deu. Só que ele está bagunçado. Então toda vez que eu olho para um corpo de uma menina e sinto um desejo, um impulso, aqueles hormônios que ficam à flor da pele, quer dizer o quê? Que você foi criado para amar. Em você tem uma potência muito grande que é de amar o outro, de se doar. Só que o pecado, ele bagunçou tudo. Então quando você olha para alguém, você começa a achar que ele ou ela é um objeto. Então você começa a tratar a pessoa como objeto daquilo que você acha que vai te fazer feliz. Você vai esquecendo, e cada um de nós vai esquecendo, que quem nos faz feliz somente é Deus. E nós começamos a transformar aquela pessoa que é um dom de Deus para nós em um ídolo. E colocamos aquela pessoa em um altar, no altar do nosso coração. E depois nós queremos destruir aquele ídolo. Vê que bagunça essa que o pecado fez? Você olha para a menina, acha ela bonita, mas no lugar de você querer se doar para ela, no lugar de você querer se doar para ele, você que é mulher, você acaba colocando essa pessoa no lugar de Deus e acaba, com esse amor desordenado, bagunçado, destruindo você e a pessoa. Por isso que também existe a pornografia, porque as pessoas começam a se tratar como objetos. Uma mulher que se coloca nua diante de uma revista, diante de uma tela de televisão, diante de um DVD pornográfico, ela está dizendo, eu quero ser amada, me amem. Só que ela não sabe dizer da forma correta. Então ela tira a roupa. Ela quer abrir a alma, mas ela não sabe abrir a alma dela. Então ela tira a roupa para dizer, me olhem, me desejem, me amem. Eu estou ferida por dentro. E quantas vezes nós homens tratamos a mulher como se fosse realmente um filé mignon e acabou a história. Como algo que eu vou lá e degusto e acabou. Tratamos as mulheres como se fossem meramente objetos das nossas fantasias sexuais. Aí daí vem outros pecados. Mas João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele faz 129 catequeses. E qual é o grande segredo da Teologia do Corpo? Eu acho que você já escutou muitas vezes alguém falar ou já falou. Talvez até pessoas em homilias já falou isso. Talvez numa celebração, talvez numa pregação. Não deixe o ser humano falar mais alto. Foi o ser humano que fez você cair. Isso é uma expressão que nós aprendemos de forma errada. Porque o humano não é algo ruim. Quando a Bíblia fala de carne, pecados da carne, não é o meu corpo. Está falando da inclinação que nós temos para o mal. É claro que nós pecamos com o corpo, mas é com esse mesmo corpo que nós somos santos. É com esse mesmo corpo que nós adoramos a Deus. É com esse mesmo corpo que nós nos ajoelhamos. É com esse mesmo corpo que nós oramos em línguas. É com esse mesmo corpo que o padre se oferta no altar. É com esse mesmo corpo que a mulher se dá ao marido e o marido à mulher. É com esse mesmo corpo que o namorado e a namorada se dão um ao outro, dentro dos limites de um namoro. É com esse corpo que nós ajudamos o pobre. É com esse corpo que nós tocamos o violão, cozinhamos. É com esse corpo que nós ajudamos um velhinho a atravessar a rua. Mas o que acontece? Muitas vezes esse corpo, que São Paulo fala que foi criado para glorificar a Deus, nós destruímos ele com coisas tão pequenas. Imagina que você teve uma decepção. Você é homem. E o que você vai fazer nesse dia, se você é uma pessoa madura? Você vai dizer, puxa vida, no mundo real nós temos decepções. Então eu vou continuar a vida e vou lutar, mesmo diante dos desafios e decepções. O homem maturo faz o quê? Eu vou buscar droga. Eu vou adulterar. Eu vou me masturbar para acabar com esse vazio que eu tenho, com essa angústia, com essa tensão que eu tenho dentro de mim.
E Oséias, como é que eu sou um homem e uma mulher madura? Quando você é um homem e uma mulher que reza. Quando você é capaz de contemplar diante do seu espelho o seu corpo nu e dizer: bendito seja Deus, porque Deus me criou para amar. Os meus olhos foram feitos para amar. O meu ouvido foi feito para amar. Os meus pés, a minha perna. O meu órgão genital fala de amor. O meu ser fala de amor. Todo o meu corpo fala de amor. E quando nós olhamos para a encarnação, Jesus se faz homem, mais um motivo para nós dizermos que o humano é algo bom, porque Deus se fez homem. Então, o nosso corpo, ele fala de Deus. Quando nós olhamos para o corpo de uma mulher, nós lembramos de quem? De Maria Santíssima. Pelo menos devemos lembrar. Por isso que o demônio tem tentado destruir as mulheres e colocar ela como objeto. Qualquer propaganda aparece uma mulher quase nua, porque quando o demônio vê uma mulher virgem, uma mulher bem vestida, ele lembra de Maria, por isso ele quer destruir as mulheres. E ele fará de tudo para destruir as mulheres, para colocá-las como meros objetos na mão dos homens que vão ser apenas usadas e jogadas fora a qualquer momento. Quando o demônio, quando todo o inferno olha para um homem, ele vê um homem, um jovem, maduro, robusto, ele vê o corpo de Cristo. E por isso ele odeia, e ele quer fazer esse jovem também odiar o seu corpo. Por isso ele faz tudo para que aquele jovem caia em muitos pecados, que depois aquele jovem vai se escravizando. E depois ele vai achando que a única forma de ser feliz é se masturbando, é ficando, é tendo relações, é se drogando. Então o nosso corpo fala algo que nós devemos nos acordar. Primeiro, ele foi criado por Deus, e Deus não cria nada mal. Segundo, Jesus se encarnou, ele se fez carne, então o corpo é belo. Terceiro, Jesus morreu na cruz, e o nosso corpo foi redimido, ele elevou o nosso corpo. E quarto, quando Jesus subiu ao céu, ele abriu as portas do céu, e o seu corpo glorioso está dizendo: o seu corpo, rapaz, o seu corpo, moça, o seu corpo, adolescente, o seu corpo, criança, o seu corpo, você que é casado, você que é celibatário, padre, foi criado para o céu. Por isso, toda vez que você for fazer algo, pense: isso leva o meu corpo para o céu? Isso leva. O problema é que nós pensamos muito pouco. Nós queremos saciar o desejo que naquela hora vem sobre nós. Mas esse desejo que grita dentro de nós, ele só está bagunçado. Se nós usarmos esse desejo para amar, o mundo será salvo. Várias pessoas vão encontrar em você a resposta. Muitas vezes quando nós vemos uma menina quase nua, com um shortinho bem curtinho, com a roupinha, uma blusa mostrando o umbigo, nós temos a tentação de dizer: isso é o cão mesmo. Não, não é o cão. É o corpo de uma mulher que não sabe ainda o seu valor. É o corpo de uma mulher que não encontrou ainda o sentido da beleza do seu corpo. Se ela souber que o seu corpo é belo e é capaz de atrair um homem, mas que esses homens ainda não são santos o suficiente para respeitá-las, essas mulheres cobririam com toda gentileza, com todo o cuidado, o seu corpo. É interessante também que muitas vezes nós perguntamos a alguém: mas a roupa fala de algo? O que importa não é o coração. Jesus não criou um coração que anda. Jesus criou, a Trindade criou uma pessoa inteira, corpo, alma e espírito. Jesus, a Trindade Santa, não criou um coração que anda aí pelas ruas, criou um corpo. E esse corpo é belo. E por ser belo, ele é desejado. E por sermos pecadores, muitas vezes ele é desejado da forma errada. Algumas pessoas também perguntam, podem se perguntar: mas o ser humano nasce nu. Que mal tem estar nu? No princípio, como fala a palavra de Deus, não existia nenhum problema. Porque quando eu olhava, eu me coloco como sendo o primeiro Adão,
você como a primeira Eva, quando um olhava para o corpo nu do outro, dizia: esse é um dom de Deus. Porque eles não se fixavam apenas em um local, porque eles viam aquela pessoa inteira, via a alma da pessoa, via o corpo inteiro, dos pés à cabeça. Hoje, porque o pecado nos atingiu, nós olhamos para uma mulher e nós reduzimos ela apenas no órgão genital dela, apenas no bumbum dela. O homem apenas olha para a mulher e fixa-se naquelas partes que pode desejar uma mulher. A mulher, quando olha para o homem também, se bem que na mulher isso é um pouco mais fraco, mas muitas vezes olha para o homem e fixa-se em algumas partes do homem, não olha o homem inteiro. Por isso que você deve, como mulher e como homem, cobrir bem o seu corpo. Isso quer dizer pudor. A palavra pudor quer dizer guardar em secreto, cobrir o tesouro secreto. O seu corpo é um tesouro secreto e sagrado, e ninguém pode violar. Às vezes nós mesmos violando o nosso corpo, nós expomos. O Santíssimo Sacramento é guardado aonde? No sacrário. Também a Trindade mora em você. O seu corpo é um sacrário que anda pelas empresas, pelas ruas, pelos colégios, pelos seminários, pelos conventos, pelas faculdades, pelos transportes. E quando alguém vê você, tem que dizer: ali é de verdade um sacrário de Deus. Eu não posso desejar de uma forma como eu desejo uma comida ou um animal. É interessante, só para terminar, e nós continuamos esse assunto em outro momento, quando Adão começa a dar o nome aos animais, ele não encontra uma companheira para dizer o quê? Que o homem e a mulher não são animais. Por isso não devem se comportar como animais. Mas também o homem e a mulher não são anjos. São limitados. Por isso o homem e a mulher devem se comportar como homem e a mulher como mulher. E como é esse comportamento? São cenas do próximo capítulo do Fé e Moral, fica ligado.